Depois de 8 longos anos de um planejamento meticuloso, os mísseis são lançados e o asteroide massivo é atingido com sucesso. Isso leva todo mundo na Terra a um estado de frenesi e alívio. Enquanto isso, na Lua, o engenheiro de manutenção do projeto, chamado Dougal Yue, dá as boas-vindas à comandante do projeto, chamada Xing, que está de volta à base lunar depois de retornar do lançamento dos mísseis nucleares. Fica claro aqui que Yue tem uma paixão ardente por seu comandante, mas ela o repreende por ser preguiçoso e o envia de volta para seu estabelecimento. Porém, em certo momento, se revela que um dos mísseis nucleares foi desviado por uma tempestade solar, deixando assim alguns fragmentos do asteroide indo em direção à estação lunar ONMS. A comandante Xing então alerta a todos imediatamente na base e ordena que corram para os foguetes de evacuação. No entanto, Yue está perdido em seus pensamentos sem se dar conta da ameaça iminente. Quando ele percebe os avisos e toma consciência da situação, descobre que todos os foguetes, exceto um, já partiram da superfície da Lua. O último foguete é pilotado por Xing, e Yue corre em direção a ela em seu veículo espacial. Infelizmente, no caminho ele acaba batendo em uma enorme cratera, e Xing é obrigado a decolar, deixando o coitado para trás. Depois de um tempo, Yue sobe de volta à superfície e observa o foguete partindo. Ao mesmo tempo, os asteroides começam a cair na superfície da Lua, destruindo tudo em seu caminho. Temendo por sua vida, ele então corre em direção a uma cratera próxima em busca de abrigo. No entanto, o impacto de um asteroide o arremessa para o alto como um boneco de pano, o deixando inconsciente. Porém, sem que ele soubesse, outro asteroide maciço passa bem perto da Lua, indo em direção à Terra. Yue logo recupera a consciência e, enquanto começa a xingar seus colegas por tê-lo deixado para trás, finalmente nota o grande asteroide em curso de colisão com a Terra. Logo em seguida, um brilho intenso ofusca seus olhos, mostrando que o gigantesco asteroide colidiu com a Terra, assim aniquilando uma grande parte da superfície do planeta. Desolado, Yue imediatamente corre de volta para a base lunar e tenta pedir ajuda. No entanto, todas as suas tentativas de contato humano são recebidas somente com silêncio. Vários dias se passam e agora a Terra se mostra um planeta tenebroso devido ao cataclisma que a atingiu. E agora fica claro para Yue que há a possibilidade dele ser o único sobrevivente humano no universo. Ele entra em desespero e começa a homenagear seus amigos caídos. A única coisa que lhe resta ali é a comida, que é o suficiente para durar pelo menos 80 anos. Certo dia ele decide ir ao quarto de sua paixão, a comandante Xing. A solidão ali o enlouquece e ele marca um encontro com a figura de Xing que ele mesmo fez. E após a refeição ele se agarra à figura. Enquanto isso, é revelado que alguns humanos conseguiram sobreviver ao asteroide, e o que restou da humanidade está refugiada em uma base subterrânea, incluindo os colegas de Yue e a comandante Xing. Com uma conexão restabelecida com a base lunar, eles assistem constrangidos e Yue enlouquecer e se agarrar à figura dela. Eles se sentem envergonhados por suas ações, mas o presidente do projeto sente que devem estabelecer contato com Yue. Ele quer transmitir a história da sobrevivência de Yue para todos os vivos na Terra, para que possam ter um vislumbre de esperança e combater as terríveis condições de vida que estão enfrentando. No entanto, o único problema é que o impacto do asteroide destruiu o único link de comunicação entre Yue e a base na Terra. De volta à base lunar, Yue nota um pacote de comida rasgado no chão. Ele fica surpreso e com dúvida, pois não se lembra de tê-lo aberto. Quando de repente ele ouve um barulho vindo do depósito, e quando chega lá nota o que parece ser a sombra de uma mulher muito bem torneada. Isso faz Yue ter esperanças novamente e ele começa a sonhar em repovoar a Terra. Ele até começa a flertar com a sombra que ele pensa ser de uma mulher. No entanto, para sua surpresa, ele descobre que é apenas um canguru chamado Kong, que estava comendo a comida armazenada. Aparentemente, o animal foi levado para a base lunar para fins de pesquisa. Yue rapidamente pega uma pá e tenta assustar o animal para longe da despensa. Para sua falta de sorte, isso só agita o canguru e ele dá uma surra em Yue. Incapaz de vencê-lo com força física, Yue tem uma ideia e se veste como uma fêmea de canguru para tentar seduzir Kong. O truque funciona por um tempo, mas logo acaba dando errado quando o canguru fica excitado e tenta ter relações com ele. No processo, Kong derruba a fantasia de Yue, expondo ele. Isso enfurece ainda mais o canguru e ele chuta Yue para longe. Enquanto todos na Terra assistem atônitos, o teimoso Yue pega sua metralhadora e dispara indiscriminadamente em Kong com bolas de plástico. Kong parece recuar, mas depois de um tempo, ele volta e espanca Yue continuamente. Depois de horas de altos e baixos, a luta chega ao fim quando ambos se nocauteiam no chão. Quando Yue se levanta, ele percebe que o dispositivo de comunicação está recebendo sinais da Terra. Isso então acende novamente uma esperança em Yue de que talvez a humanidade tenha sobrevivido. No entanto, sem que ele saiba, é revelado que o sinal foi causado pela cauda do canguru. Depois de recuperar a vontade de voltar para casa, o último homem vivo na Lua emocionalmente diz a Kong que eles podem ter uma chance de voltar para casa novamente. No entanto, o canguru arruina o momento dele e o golpeia novamente. Passaram-se 224 dias desde a catástrofe global. E agora, Yue aprendeu a conviver com o canguru. Ele também criou um plano de fuga para a Terra, no qual é usar a nave deixada para trás pela missão Apollo 18.
e assim lançar-se a uma estação espacial próxima e usar as suas cápsulas de escape para retornar à Terra. Um dia, Yui parte para recuperar a nave com Kong. Os dois finalmente conseguem trazê-la de volta à base, mas Yui percebe que ele só pode transportar um peso de até 9 quilos. Esse problema só pode ser resolvido se ele conseguir encontrar um sistema de propulsão diferente. Felizmente, o protótipo de uma arma nuclear ainda está na Lua, então Yui decide ir buscá-lo. Depois de se preparar com os equipamentos necessários, ele imediatamente parte com Kong para recuperar o foguete nuclear. Porém, estando ciente que a jornada pode levar semanas, já que o prédio de pesquisa que abriga o foguete está localizado do outro lado da Lua. De volta à Terra, a comandante Xing e os outros observam com ansiedade, pois o veículo de Yui é movido apenas por energia solar, sendo que o Sol só brilha na superfície da Lua apenas por 14 dias por ciclo lunar. Isso significa que o carro só pode percorrer 6.500 km, porém o prédio de pesquisa está localizado a 8.000 km da base de Yui. Quando o Sol se pôr na Lua, Yui ficará preso no meio do nada e congelará até a morte. Quando toda a esperança parece perdida, Xing e os outros notam que Yui está na verdade indo na direção oposta. Acontece que ele está planejando perseguir a luz do Sol, já que a Lua só gira 16 km por hora. Isso dá a ele exatamente 41 dias para completar sua missão, durante os quais ele só pode dormir 4 horas por dia. Com o passar dos dias, ele fica muito cansado e até começa a alucinar. Felizmente, Kong está lá para motivá-lo a continuar. Depois de uma jornada longa e perigosa, os dois finalmente chegam ao prédio de pesquisa. Lá dentro, Yui encontra uma ogiva nuclear e cuidadosamente a coloca no chão. No entanto, o canguru começa a brincar com os botões de controle, colocando a missão em perigo e levando Yui ao modo de pânico. Em seu caminho de volta para a base com a ogiva nuclear, ele tranca Kong dentro do compartimento de carga para impedi-lo de prejudicar a missão novamente. É uma jornada longa e difícil, e então Yui coloca uma música alta para se manter entretido. Como resultado, ele não percebe quando o compartimento que carrega o canguru se desprende de seu veículo, deixando assim o pobre animal para trás. Depois de viajar centenas de quilômetros, Yui finalmente percebe que Kong foi deixado para trás por causa de seu erro. Agora ele tem que enfrentar uma decisão difícil. Se ele voltar para pegar Kong, perderá a luz do Sol e o veículo deixará de funcionar. Mas se ele não for, Kong morrerá congelado. Yui medita por um tempo e decide finalmente voltar e recuperar o canguru, colocando sua própria vida em risco. Então, depois de horas viajando na direção oposta, ele chega ao compartimento esquecido e se reúne com seu amigo novamente. Os dois compartilham um momento emocional e, como um filhote, Kong o lambe de felicidade. Os dois então partem de volta para sua jornada em direção à base, tentando não dormir enquanto o Sol continua se afastando de seu veículo. Infelizmente, mesmo depois de todos os seus esforços, o Sol foge dos dois, tornando impossível continuar e de sobreviver ali. Apesar disso, Yui se recusa a desistir e continua dirigindo o veículo até que esteja forçado às suas últimas horas de bateria. Ele também desliga o aquecimento para economizar o máximo de bateria possível. Porém, inevitavelmente, o carro fica sem bateria e para a 55 km de distância da base. E para piorar, a dupla agora só tem somente 3 horas de oxigênio restante e Yui finalmente desiste. Ele sai do veículo e espera por sua morte. No entanto, uma ideia repentina o atinge quando ele percebe que seu amigo canguru é atraído pelo reflexo de seu espelho. Ele então rapidamente arranca a porta de seu veículo e a transforma em um trenó que será puxado por Kong. Yui então emite feixes de luz na frente do canguru para fazê-lo persegui-lo. O truque até que funciona e ele começa a deslizar pela superfície da Lua como se fosse na neve. Depois de um tempo, os dois se deparam com uma cratera gigante. Porém, Yui novamente se recusa a desistir e instrui Kong a saltar sobre ele. Ao voarem sobre o enorme buraco, desconhecido por ele, é revelado que um segundo asteroide está a caminho da Terra. Mais tarde, Yui recebe um outro sinal e se torna esperançoso de que os humanos sobreviventes estejam tentando entrar em contato com ele. Mas, infelizmente, logo sua felicidade se transforma em decepção quando ele vê que isso está acontecendo devido ao canguru mexendo nos fios. Dessa forma, Yui perde a esperança novamente e decide abortar sua missão. No entanto, as pessoas na Terra se recusam a deixá-lo desistir e pensam em uma ideia para contatá-lo. Todos eles então se reúnem em um lugar específico e coletivamente brilham suas lanternas em direção à Lua. Yui eventualmente percebe o sinal e se emociona em lágrimas, percebendo que não é o único humano vivo. Mais tarde, com motivação renovada, ele realinha os receptores e finalmente consegue contatar os humanos na Terra, incluindo sua paixão, a comandante Xing. Em um momento privado, Yui confessa a Xing que ela foi a única razão para que ele se juntasse naquela missão da UNMS. Xing é comovida pela confissão e pede desculpas a ele por tê-lo deixado para trás. Na cena seguinte, Yui, com a ajuda de seus colegas de equipe na Terra, começa a modificar o sistema de propulsão do foguete usando a arma atômica para que ela possa levá-lo de volta para casa. Depois de completar a configuração, Yui e Kong embarcam em sua jornada e entram em órbita com segurança, sem saber que um segundo asteroide massivo está se dirigindo diretamente para a Terra.
enquanto os humanos que restaram comemoram em casa. Yue consegue chegar na estação espacial. E quando se prepara para entrar nas cápsulas de escape, a comandante Xing finalmente descobre sobre esse outro asteroide que está ameaçando aniquilar a Terra completamente. A sede da UNMS então percebe que apenas Yue é quem pode salvar a humanidade, já que ele está em posse da última arma nuclear no mundo a bordo da Estação Espacial Lunar. Sem escolha, Xing dá a notícia a Yue, que surpreendentemente concorda em se sacrificar para salvar a humanidade. Após isso, a UNMS ordena que todos na Terra retornem aos seus abrigos e se preparem para o pior. Enquanto isso, no espaço, Yue se despede emocionalmente de Kong e o envia de volta à Terra em uma cápsula de escape. Yue fica desolado, mas logo se recompõe, pois foi encarregado de salvar a humanidade. Depois de um tempo, ele se dirige ao asteroide e entra em um aglomerado de grandes rochas. Ele tenta o evitar ao máximo, mas seus arredores se tornam mais lotados e caóticos. Quando então uma rocha colide com sua nave, fazendo com que ela vire violentamente no espaço. Yue se esforça para estabilizá-la, pois estava completamente fora de controle. Mas logo ele encontra uma solução. Ele quebra a porta da nave e a usa para equalizar a pressão, finalmente fazendo com que a rotação parasse. Yue verifica o motor da nave e descobre que foi completamente destruído e que não pode mais levá-lo até o asteroide. Sem outra escolha, ele então decide levar manualmente a bomba nuclear até o gigantesco asteroide. Isso significa que Yue morrerá de forma extremamente dolorosa. No entanto, sem hesitar, ele se aventura e desbloqueia a ogiva. Em seguida, usa sua mochila a jato para ir direto ao imenso asteroide enquanto arrasta a bomba nuclear consigo. O traje espacial de Yue vai sendo lentamente destruído devido a detritos no caminho, mas ele enfim consegue chegar ao asteroide. Em seu último momento, ele se lembra de sua paixão, a comandante Xing, antes da enorme explosão acontecer e deixar o asteroide reduzido a pedaços. De volta à Terra, as pessoas finalmente saem de seus abrigos e notam a gigantesca explosão no céu, enquanto a comandante Xing e sua equipe são enviados novamente à Lua para continuar seu trabalho de proteger a Terra contra ameaças espaciais.